os que estão conectados conosco e a todos aqueles que vão assistir este vídeo neste momento de fé que nos foi dado por Deus para que nós estejamos estudando a sua palavra e tendo a nossa fé fortalecida. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Assim, estamos buscando a Deus pela fé. E quanto mais estudamos a sua palavra, mais nos fortalecemos na fé que Ele nos deu. Vamos hoje estudar sobre o milagre na igreja primitiva, que foi o milagre da libertação de Pedro da cadeia. Esse texto está em Atos, capítulo 12, os versículos 1 a 10. Eu vou pedir ao pastor Zezé Leônidas que, por gentileza, leia o texto para nós, por favor. Amém, graça e paz a todos. Atos, capítulo 12, versículo 1 ao 10. Por esta época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou-o na cadeia sobre a guarda de 4 escoltas, cada um com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. E na noite, antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram do pulso de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora, vista a capa e siga-me, e ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. E passaram o primeiro e o segundo posto de guarda. E quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua até que subitamente o anjo o deixou. Ó Deus, Pai querido e celestial, lemos a tua palavra neste texto de Atos dos Apóstolos, onde deparamos com um maravilhoso milagre de livramento do teu servo Pedro. Queremos te pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos ilumine para compreendermos a tua mensagem para as nossas vidas, para os nossos corações, e que através disto a nossa fé em ti seja fortalecida nesse momento de fé. Oramos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Então, estamos estudando os milagres e veja bem que o livro de Atos dos Apóstolos é completo, repleto de milagres na igreja primitiva. A principal mensagem, amados irmãos, dos Atos dos Apóstolos é o poder de Deus através do Espírito Santo. Esse poder de Deus que transforma todas as situações e transforma as pessoas que se chegam a Deus crendo que Jesus Cristo é o seu Salvador. Então, o objetivo principal aí é mostrar esse poder. Jesus deixou claro para os seus discípulos: recebereis poder, é o carismaton, recebereis o carisma ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, até hoje, os milagres são motivações para darmos testemunho desse poder do Espírito Santo que operava na igreja primitiva e que opera em nós. Nós estamos vendo aí que não há situação que seja difícil para que o Espírito Santo não possa agir e transformar. Toda situação, por pior que seja, humanamente falando, ela pode ser transformada pela interferência do Espírito Santo que está com seu povo, está nos filhos de Deus e que hoje age através de nós que somos filhos de Deus, né? Então, Pedro, por exemplo, aí no caso, ele foi preso e veja bem que interessante, é bom a gente ver, ele foi preso com toda a segurança da época, e parece que a segurança daquela época era mais forte do que a de hoje. Veja bem, ele foi ligado por duas correntes, duas cadeias, né, de um lado e de outro. Tinha dois guardas ao seu lado, mais à frente tinha mais dois guardas, mais à frente tinha mais dois guardas, porque foi determinado 4 quaternos de soldados para tomar conta de uma pessoa, que era Pedro. Então, 16 guardas estavam ali, apostos na prisão, uns à porta, outros ao lado dele, mas ali cuidando perfeitamente para que ele não escapasse dessa prisão, né? E além de estar cercado pelos guardas e acorrentado, algemado ali, a porta de ferro, como nós vimos na leitura, era fechada, toda lacrada, né? E cercada ali também pelos guardas, né? Tinha um portão de ferro todo trancafiado lá, foi a porta que abriu sozinha depois, né? Então, veja bem, aparece um anjo e aparece resplandecente. Houve uma fulgurar, uma luz, onde o anjo apareceu para Pedro, né? Ele aparece resplandecente. Interessante, ilumina toda a prisão para Pedro, mas para os guardas não. Os guardas não viram nada, estava no escuro. Então, veja bem, eu trago a ideia daquela palavra de Deus que diz assim: não há comunhão entre luz e trevas. Por isso que a gente leva muito para aquele lado assim: quando chega a luz, as trevas saem. Mas se elas ficarem, elas continuam trevas, porque não há comunhão entre luz e trevas. E no caso, elas ficaram lá com os guardas, certo? Eles não puderam ver nada, era como se estivessem cegos ali, não estava vendo nada, estava tudo escuro. Mas para Pedro houve um clarão, iluminou tudo. Né? É maravilhoso isso. Então, e o guarda não só, o anjo não só resplandece ali com aquela luz, mas ele toca Pedro na ilharga, como fala aí, ilharga é a lateral da pessoa, né, do quadril até o ombro, é chamado cientificamente por franco, também tem a palavra flanco, né? No caso foi um dos flancos, um dos lados. Então, uma ilharga, ele tocou, para mim tocou aí no ombro, no braço, né? Ele tocou no Pedro para acordar o Pedro, porque Pedro estava dormindo. Olha, numa situação daquela, Pedro estava dormindo. Sabe o que eu trago para mim nesse momento? Pedro dormiu em sintonia. Ele estava tão sintonizado nas coisas do Espírito, porque fé é sintonia. Ele estava tão sintonizado que nada impediu que ele tivesse a tranquilidade do sono numa prisão daquela. Por muito menos a gente perde o sono, né? Às vezes qualquer coisinha perde o sono. Pedro não perdeu nada, ele dormiu tranquilamente, dormiu, como nós dizemos aqui em Minas, como uma pedra. E o anjo precisou balançar ele para acordar, precisou fazer uma sacudidela para que ele acordasse, né? Ei, acorda! E mandou que ele se arrumasse, calçasse as sandálias, porque ele ia livrá-lo. Então, presta bem atenção, esse anjo resplandecendo, eu queria que vocês prestassem atenção e nós pudéssemos ver isso. O fato da luz angelical não atrapalhar a escuridão da cadeia para aqueles que eram os guardas que estavam tomando conta dele, porque eles não viram nada.
Só no dia seguinte, quando clareou mesmo, é que eles foram ver que Pedro não estava lá, né? Então, a luz que iluminava essa prisão para Pedro, ela escurecia para os guardas. Então, a sintonia para Pedro, a sintonia era assintonia ou dissintonia para os guardas. Lembra que nós estávamos falando que a força das trevas não tem comunhão com as forças da luz, que é do sobrenatural de Deus. Não tem. Quando levanta a perseguição, ela faz levantar as forças das trevas, as forças infernais, para atingir os filhos de Deus. Então, vem em trevas. Amém? Vamos guardar bem isso. Não é em luz. Já as coisas de Deus vêm em luz. É resplandecente. Maravilhoso, né? Então, Pedro estava em perfeita sintonia com aquela situação criada pelo próprio Espírito Santo. Então, para nós debatermos aí, ou contar testemunho, ou tiver alguma coisa para falar ou perguntar, número 1, a fé pessoal estava onde? Eu chamo de fé pessoal. A fé pessoal, ela estava em Pedro, humanamente falando, ela estava em Pedro, né? E ela estava angelicalmente falando no anjo. A fé pessoal do anjo, que é a fé angelical, que obedeceu à determinação do Espírito Santo. Então, anjo e Pedro. Pedro dorme em sintonia. E o anjo aparece e resplandece em sintonia para acordar Pedro. Essa aí está a fé pessoal. Agora, a fé eclesial. Nós vemos nos textos, depois mais para frente também tem, que a igreja permanecia em oração. Então, a fé eclesial, ou a fé da igreja, a fé do grupo, estava na igreja que permanecia em oração. Às vezes os grupos fazem oração, nós temos orado, mas Deus não tem feito nada. Pera lá, não pode desvanecer. A igreja, a missão é orar, não é ficar fiscalizando se já aconteceu, se não aconteceu, se ocorreu, se não ocorreu. No nosso caso é orar. Eu recebo aqui muito pedido de oração, estou orando, sei lá, depois se aconteceu. Tem uns que pedem oração, não dá nem resultado depois, o que aconteceu. E eu não tenho tempo para ficar perguntando no WhatsApp, né? Como é que foi a sua cirurgia, como é que não foi? E quando eu pergunto assim, nem não dei a resposta para o senhor, né? Foi tudo bem e tal. Quer dizer, eu nem fico sabendo. Mas o meu dever não é saber, não. O meu dever é orar mesmo. Só que eu continuo orando pela cirurgia, que às vezes ia marcar, não sabia se marcou, entendeu? Mas isso não é atribuição nossa, a gente não tem que fiscalizar nada, se marcou, se fez, se não fez, se realizou, se não realizou. Quando nós reunimos para orar, é para orar, nós temos que ter aquela convicção de que a força da oração está em sintonia eclesial, está a eclésia, está o grupo em sintonia com o poder do Espírito Santo de Deus. Isso aí, pronto. Certo? Aconteceu? Eu não sei se aconteceu. Também não estou preocupado se aconteceu ou não aconteceu. Não é do meu coisa querer saber ou não. A minha missão é orar. Amém? Vamos aprender isso. Quando você põe a igreja em oração, ou o grupo em oração, põe o grupo em oração e acabou. Vamos orar. E às vezes fica procurando saber resultados exatamente para parar de orar, né? Porque assim, a gente para de orar ou não para? Não tem que parar, não. Vai seguindo, vai orando. Né? Não precisa ficar buscando resultado para poder se desincumbir da tarefa, não. A tarefa, quanto mais na oração, quanto mais melhor. Quanto mais melhor, certo? A igreja estava lá em fervente oração. Ela estava em oração. Ela não estava sabendo o que aconteceu com Pedro direitinho, ela não sabia. Aquele acorrentamento lá na prisão, aquelas coisas todas, elas não sabiam. Sabia que eles estavam lá sendo perseguidos, mas vamos orar, porque mandou prender e tudo. Herodes já tinha mandado matar alguns, conforme fala o texto, né? Mas a igreja estava em oração, ela não dá por vencida. Isso é que é a verdadeira fé eclesial, a fé do grupo que não se dá por vencido em circunstância alguma. Amém? E terceiro, a fé divina estava onde? No Espírito Santo, que dá ordem ao anjo
para que se apareça e faça. Lembra que eu disse que o Espírito Santo age dentro de nós e os anjos agem por fora, agem nas circunstâncias. O que tiver de fazer um serviço fora, precisa de ver, foi o Espírito Santo que fez. Não, foram os anjos que fizeram. Precisa acreditar nos anjos. Os anjos foram criados para cuidar dos filhos de Deus. Eles são nossas babás. E muita gente fala assim, não, isso é coisa da Igreja Católica, não para com isso, não é nada de igreja dessa e nem daquela, é da palavra de Deus, está em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Quem são os anjos? Não são todos eles espíritos trabalhadores para trabalhar a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Para trabalhar a nosso favor. Quem trabalha são os anjos. Aleluia. Então, o Espírito Santo determina o anjo que faça o trabalho dele, e ele fez. Aí está a fé divina na pessoa do Espírito Santo que dá essa ordem. Não só dá a ordem, o Espírito Santo dá a ordem para o anjo fazer a sua obra, mas ele dá também a direção para o anjo e para Pedro, quando eles vão saindo, vão para o portão. Por que eles foram para o portão? Está ali, está o portão de ferro, está trancado lá, mas eles foram guiados pelo Espírito Santo. Aí sim, é guiado pelo Espírito Santo. Que eu falei, pergunta para Deus o que eu vou fazer. E Deus fala, eu te ensinarei o que fazer, né? E te ensinarei como fazer, e guiar-te-ei com os meus olhos. Essa é a função do Espírito, nos guiar. Eu vou lá fazer uma visita, pedir o Espírito Santo para guiar? Não pedi, não. Precisa? Precisa, é claro. Senão a gente vai dar com os burros na água, conforme fala aqui em Minas Gerais, a nossa visita não vai dar certo. Por quê? Depois, fui lá, estava fechado, a pessoa não me recebeu, não sei o quê. Mas você pediu o Espírito Santo primeiro, se era para ir, se não era. Quem sabe se você pedisse, ele falasse, não, não vai agora não. Ele fala. Fala como, pastor? Não sei, ele fala com você do jeito que você recebe. Na sua mente, no seu ouvido. Se você for muito turrão, não quiser dar asas à sua mente para receber a transmissão do Espírito Santo na sua mente, ele fala no seu ouvido e te dá um empurrão, vai por aqui e pronto. Deus faz o que ele quiser, ele guia. Ele falou que guia, ele guia. Então ele guiou Pedro, guiou o anjo, até que chegou na rua lá, que o Pedro virou numa rua lá, Pedro falou assim, gente, agora eu estou solto mesmo, agora que ele se deu conta. Amém? Deus nos abençoe para compreendermos essa lição. O que você acha disso, pastor Elaine? O que você achou dessa passagem aí? Fala para nós aí, vamos participar. Pastor, essa é uma das passagens assim, mais intrigantes assim, para mim, sabe? Porque a gente percebe o milagre de Deus de uma forma assim, muito forte. Porque Demais, aí ele, como a palavra diz, vai mostrar Pedro ele todo ali cercado, tudo que tinha ali para poder prender e usar como segurança em volta dele foi usado. E ali o anjo do Senhor entrou, né? Aí a gente fica sem saber, mas agora o senhor já explicou, né? Que assim foi Pedro, eu não tinha esse entendimento de que Pedro viu a luz, né? Pedro estava vendo toda aquela movimentação, embora até ele ficou assim, sem saber ao certo se era uma visão, se era real, mas os soldados continuaram ali na postura. Tem até uma outra passagem com Paulo, que ele também é liberto da prisão e o guarda fica muito preocupado, com medo de perder a vida, né, por causa dessa situação, porque eles perdiam a própria vida. Então, certo, esses homens não estavam dormindo com certeza, eles estavam acordados, né? Claro, e vigilantes. Não viram nada, né? Nadinha, Então, nadinha. é muito interessante como Deus, ele cega o inimigo para ele abençoar, para ele fazer algo na vida da gente. E é uma parte Amém. que fala muito sobre a fé, que Deus traz, né, faz a gente ter a certeza de que existem coisas que a gente não vê, né? Então, é uma área muito importante da fé que a gente está alcançando a respeito dessas coisas que a gente não vê, mas que existem. Quem diria, né, que Pedro seria liberto daquela maneira,
né? O povo poderia estar lá orando, imaginando mil coisas, envia um fulano de tal, que é muito bom, tem influência, ou que eles tenham misericórdia, libertam, mas jamais pensaram, né? Tanto é que a mulher ficou assim tão impressionada que nem abriu a porta, ela saiu, voltou correndo para contar e nem deixou ele entrar, né? De tanto que foi assim, a surpresa deles. Então, assim, é um Deus que surpreende, é um Deus que faz grandes coisas. Igual estava falando na mensagem, essa questão de fé, né, esse estudo, tem sido muito importante porque eu tenho aprendido a praticar essa fé sobrenatural. Então, às vezes, eu estou em alguma situação, eu lembro da fé eclesial, da fé pessoal. O estudo semana passada foi muito importante, né? Que a gente viu a influência da fé negativa, estou muito mais vigilante nessa questão, né? E se eu puder, né, contar um pouquinho do testemunho, igual eu falei com o senhor, eu queria compartilhar com os meus irmãos, porque eu achei muito interessante o que aconteceu essa semana. Pode falar? Pode, fala. Então, foi assim, um fato muito interessante, que é aquela questão até que a gente pensa, que é aquela linha de pensamento de Pedro ali. O que está acontecendo aqui? É uma visão? É algo real que está acontecendo? Foi onde em Lá na volta rua tudo ele não estava lá, sabia, ele pensou que ele estava sonhando, né? né? Isso. Então, estava tudo lá tranquilo do mesmo jeito e ele foi passando, foi abrir tudo, ele foi passando. Então, foi muito interessante. Então, essa semana, na quinta-feira, a gente se retirou para orar, né? Eu, meu esposo e algumas amigas, e a gente estava orando, e de repente, assim, olha o que aconteceu. Eu estava com os olhos fechados, assim, orando, e Deus colocou, né? Foi colocando palavras de oração na minha boca. E eu não entendia nada, né? Porque você está ali separado em oração, a gente estava no monte orando. Não tinha mais ninguém ali para me orar por alguma pessoa, né, naquele foco de oração, e de repente a gente estava orando pelas fotos, né, das pessoas que levaram para a gente estar ali orando, e de repente eu fui de encontro, né, a um grupinho de foto e comecei, né, a orar ali, profetizar sobre aquela foto, né, repreendendo mal, e foi vindo palavra para Deus quebrar, né, maldição hereditária, para quebrar ali palavras, né, malditas que a pessoa tinha lançado, né, aí falando, né, Deus foi revelando a condição, como estava a casa daquela pessoa, a situação do casal, né, todo o atrito que estava tendo, e Deus foi falando, no meio da oração, aí aconteceu, foi falando, que aquela situação toda estava acontecendo porque aquela mulher recebeu uma palavra, né, de maldição da mãe, e a palavra que Deus colocou assim em oração, que era para anular aquela palavra, é que a mãe falou, né, para aquela menina, que ela nunca seria feliz com o esposo, né? Ou seja, a mãe estava com raiva, amaldiçoou ela, que o casamento dela nunca daria certo, ela nunca seria feliz. A gente fica meio assim, por que eu estou orando isso, né? Mas aí, acabando a oração, a irmãzinha que estava lá junto olhou para mim assim, com o olho arregalado. Eu olhei para ela, será que ela conhece alguém que está vivendo essa situação? Aí ela pegou e falou assim, irmã, essa é minha filha, né? Aí na oração Deus falava que a filha apanhava muito. E eu pensei o quê? Ela vai falar que a filha apanha, tal, que a filha. Ela falou assim, não, essa mãe que amaldiçoou a filha sou eu. Essas fotos aqui, que você está aqui orando, aqui em cima dessas fotos, é a minha filha. Eu é que lancei essa palavra e falei do jeitinho que você falou, assim. Então, eu fiquei, assim, muito impressionada e como Deus, ele se revela para a gente e ele ensina, né, a gente a ser filho, né? Em certa parte, Isso. Jesus fica muito feliz com Deus, porque ele revela aos discípulos coisas que os outros não veem, né? É o que Pedro viu e os outros não viram. Então, fiquei assim, muito Amém. feliz com essa experiência. Se eu quiser falar até um pouquinho a mais sobre esse assunto, porque eu também fiquei um pouquinho assim, sabe? O que é isso, meu Deus?
Muito bom. Então, isso é que é ser guiado pelo Espírito Santo. A nossa Amém. missão é orar, não é determinar o Amém. que a gente está orando e tem que realizar aquilo que a gente quer na oração. Não, Deus vai agindo através da oração. Foi maravilhoso o que você Amém. fez. Quer dizer, Deus foi te Amém. dando palavras, você foi realmente revelando uma Sim, situação que era conhecida, inclusive, era experimentada por aquela mulher, e ver como Deus queria aquilo naquela hora, né? sim. Foi lindo Ótima, demais, eu ótima, fiquei muito ótima feliz. experiência, maravilhoso. Amém. Parabéns pelo testemunho, muito obrigado, viu? Amém. Beth, qual é a lição que você tira para nós aí, ou as lições? Eu fiquei impressionada. A gente conhece essa história, mas na hora que você para estudar, é diferente, né? É, Porque o Espírito Santo vai falando com a gente. E essa história de Pedro está em 16 versículos. E eu consegui extrair 38 ações nesses 16 versículos. olha Falei, só. nossa, mas quanta coisa que aconteceu, né? E eu percebi também aquela fé eclesial, né, da igreja, É, orando ali quando ele estava na prisão e orando quando ele já estava na porta da casa. Era outro grupinho, porque aquele tempo não podia reunir em igreja, então reunia nas casas de família, né? Aquela luz que iluminou, fica muito claro que era a glória do Senhor que brilhava ali, né? é, Eu fiquei impressionada com o sono que ele teve. É sono de quem dormia sintonizado mesmo, como filho amado de Deus, né? é, Que inspiração, que desafio de fé, né? Sem temor diante do sofrimento e da morte dele, porque ia acontecer a morte dele, né? Estava chegando perto. E aí é engraçado como Deus apresenta em detalhes, né? Quando ele recebeu a ordem, levanta, a corrente caiu. Então, o pessoal, a escolta, os 16 caras lá que estavam cuidando dele, não viram a luz e não ouviram o barulho não, da corrente nada. caindo. Era nada mesmo. Aí ele recebeu ordem para se vestir, para calçar sandália, para colocar a capa, né? Porque, naturalmente, quando ele foi dormir, ele tinha tirado a capa, tinha afrouxado a cinta, tinha removido as sandálias, né? E foi muito engraçado porque, como Pedro teve visões anteriores, ele achou que era visão, que quando ele acordasse, ele ia estar É, acorrentado no meio daqueles soldados mesmo, né? isso mesmo. E aí, tudo por meio do anjo. Você vê que o anjo não deu explicação nenhuma. Ele É, só libertou, né? Não ficou batendo papo nem nada. Aí cumpriu a missão dele. é muito engraçado porque passou pelo primeiro sentinela, passou pelo segundo, chegou no portão, o portão abriu, não teve um agente humano, né? Não teve nada de ninguém, de gente, de ser humano, né? Foi outro anjo que abriu ali o portão, né? Atingiram a rua, e o que me impressionou foi que o anjo sumiu. Então, quando a ajuda sobrenatural não era mais necessária, o anjo permitiu que Pedro andasse sozinho. Ele não pode mais continuar, isso mesmo. Aí então a gente precisa ficar muito atento, porque naquilo que o sobrenatural precisa ajudar a gente, ele faz. Na hora que você pode caminhar sozinho, é você mesmo. É É, você mesmo, né? E que bonitinho quando Pedro caiu, né, em si, percebeu a situação, e aí ele se deu conta do que ele tinha que fazer, né? é, E aí ele entendeu que Deus tinha feito tudo por ele. Então ele foi para a casa da Maria, lá, a é. mãe do João Marcos, né? A fé eclesial lá, o pessoal estava orando. Mas Pedro precisou bater na porta. Você viu que ninguém percebeu nada. Ninguém teve visão de que Pedro estava na porta. A Rod é engraçado porque a primeira vez que ela aparece, e a única vez que ela aparece,
mas ela é conhecida por todo mundo que lê a Bíblia, né? Todo mundo sabe a respeito dela, né? E que eu fico imaginando, ela chegou na porta. Quando ela reconheceu que era Pedro, ela não abriu, voltou correndo. A alegria dela foi tão grande que ela deixou o Pedro lá de fora, né? E voltou para anunciar, né? Que Deus tinha feito. E foi por. Ela desequilibrou ali na hora, mas não foi por falta de fé, foi por pura alegria, porque ela reconheceu a voz dele. E ela era participante da oração, né? Ela estava orando, né? E o que me impressiona é que a gente, às vezes, é como aquele povo que estava orando. Ninguém acreditou nela. Achava que ela tinha enlouquecido. Tem uma versão que eu li que fala: você é louca, né? E muitas vezes a gente ora, Deus responde rápido e afirmativamente e a gente não acredita, né? As nossas reações são muito semelhantes àquele povo que estava ali orando, era fé eclesial, mas não estava acreditando muito. Inclusive, eles achavam que era o anjo de Pedro que estava lá, porque aquele pessoal acreditava em anjo da guarda, né? Eles achavam que todo ser humano tinha um anjo da guarda, né? E aí Pedro teve que continuar batendo, porque eles achavam que ela estava louca, não tinham. Eles não, acho que não ouviram nem a batida da porta, acho que só ela que ouviu. E quando eles abriram a porta, eles ficaram surpresos. E aí, que bonito quando Pedro pôde contar como é que Deus tinha feito o livramento, né? E engraçado que Pedro sabia para quem que eles tinham que contar. Falou, você conta para fulano e para ciclano. E foi para outro lugar. E não tem como a gente saber para onde Pedro foi. Aí eu fico imaginando, essa história dá para imaginar muita coisa, né? Quando amanheceu, que os guardas viram a corrente só, não viram mais o Pedro, ninguém tinha visto nada, portão aberto, e aí eles corriam um grande risco. Vocês lembram até que aqueles carcereiros, eles preferiam se suicidar do que aguentar a pena de morte, né? E o engraçado foi que Herodes procurou Pedro, mas não achou também. Mas Herodes meteu os sentinelas para inquérito, né? Então, é uma história tão especial para a gente, e como a gente se reconhece em alguns lugares, né? A gente ora, aí Deus faz, você fica surpreso de Deus fazer. Mas você não estava orando para aquilo, não é? Muito especial. Muito obrigada. A reação deles, até na tradução, fala que eles ficaram atônitos. Precisou Pedro mandar, para com essa palhaçada, fica quieto. Precisou Pedro mandar eles acalmarem. Eles fizeram um alvoroço com quem diz, não é possível. Agora você imagina, está um grupo orando para que aconteça tal coisa, na hora que acontece, faz um escândalo danado. Né? Você sabe que eu estava orando e aconteceu isso. Meu Deus, você não estava orando, então? Bem, você fala, a gente é muito semelhante ao ser humano, né? Apóstolo Enoque, quais as suas iluminações nesse texto? É muito difícil falar pouco sobre... Eu também acho. Né? Mas não é só uma história, né? Porque a palavra de Deus tá sempre nos ensinando. A palavra Deus se revela na palavra, ensinando nós o agir dele, né? Então, a gente vê uma história, mas é um ensinamento. E aí nós vemos um ensinamento que Deus responde a oração, e tudo tem que ser acompanhado de oração. Ele não vai fazer nada se não for em resposta à oração. Porque Deus, para ter legalidade na terra, ele deu a terra aos filhos dos homens. Então é necessário que, para Deus intervir na terra, ele tem que ter uma resposta à oração. E Tiago, por exemplo, Tiago foi preso, mas não oraram para Tiago.
E Tiago foi passado a fio da espada. Então eles entenderam que deveriam orar. E oraram, e Deus enviou o anjo, né? Agora, eu tive refletindo muito a respeito do ministério dos anjos, né? Nós temos, eles respondem à linguagem espiritual. E a linguagem espiritual é a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai agir em nós, porque ele habita em nós, e ele nos deu a palavra, ele é autor da palavra. E quando nós falamos a palavra, oramos sobre a palavra, nós acionamos a ação dos anjos. Bem, Então, foi isso que me parece ter acontecido. E tem algo mais nessa questão dos anjos, porque nós vemos muitas manifestações de espíritos malignos que fazem show, que esperneiam, não é? Muitas vezes gritam. Agora, os anjos não. Os anjos, eles agem com toda discrição. E eu indaguei de Deus o porquê isso, né? Então, a gente estava sabendo muita coisa a respeito da ação de demônios, mas dos anjos até que não tanto, porque não víamos assim ações imediatas. Mas a conclusão é o seguinte, que os anjos, eles receiam a ser adorados. Foi o que aconteceu com João, né? João e é, Pedro a se curvaram para adorar o anjo. E o anjo falou, ó, não faças isso, eu sou conservo seu. Então, os anjos, eles receiam ser adorados. Então, eles agem em toda discrição, mas acionados pela palavra de Deus, que é a linguagem espiritual. Eles vão obedecer à palavra, à linguagem espiritual, que é a palavra. Amém? bem. Você não vê também assim uma sincronia entre a oração, os anjos e o Espírito Santo? Porque se não houvesse essa sincronia ali, a coisa não funciona, né? É, Então tá lá exatamente. o anjo agindo, mas é como você está falando, né? Tinha alguém orando sobre a palavra, né? Obediente à palavra de Deus, né? Exato. Porque a oração já é a prática da palavra, né? Isso. É colocar a palavra em movimento, porque ele vai responder conforme a sua vontade expressa na palavra. Né? Fala, Senhor, o Senhor veio libertar os cativos. Então, ó, liberta Pedro. É por aí. Muito, muito rico essa É. passagem, né? Amém. Luiz Cláudio, que tal você achou? Gostou do assunto aí? Uai, como se diz? Bonitinho mineiro, Ah, uai. aqui, né, pode perceber a importância, apóstolo, do Hum, círculo de oração dentro da igreja, hum. entendeu? Pois Porque é. a gente não sabe o que está passando na vida dos nossos pastores, o que está passando na vida dos nossos líderes, Os e missionários, aí né? falta oração. A gente precisa orar pelos nossos líderes. A gente Isso. precisa estar clamando toda vez, porque às vezes através da nossa oração nós pode estar livrando através da oração alguma coisa que ele está passando, É. Pode ser que não está na entendeu? cadeia, mas está passando algo lá terrível, né? Entendeu? A gente não sabe o que está passando, mas a gente ora e como eles fizeram, eles orou e eles não estavam nem esperando, mas eles estavam orando pela vontade de Deus. E é Muito assim que bem. deve ser oração. A oração ela tem que ser a vontade de Deus. É como o Senhor falou aquela hora. Nós devemos orar, mas a vontade é dele. Se ele quisesse não libertar o Pedro, ele não seria liberto. É. Entendeu? Porque tudo é na base da vontade dele. Tipo assim, a fé, ela tem que estar firmada em Cristo, certo? Ela tem que estar firmada em Cristo. Então, não adianta nada se a gente não orar, mas não pensa, e a gente tem que orar com firmeza, né? A gente tem que orar já Isso. crendo também. Pastor Helder. Pai do Senhor, pastor.
Mas, Mas, eu, para não repetir, eu estava aqui a tomar algumas anotações ah, de algumas coisas que achei muito interessante. Então, ah, ia focar aqui em alguns aspectos que eu percebi aqui na fé pessoal de Pedro. A maneira como ele vive, como ele demonstra em ações práticas esta fé pessoal dele e como nós podemos aprender. Então, primeiro aspecto que eu anotei aqui, percebi, coloquei aqui como as características de uma fé pessoal prática e genuína, mostradas aqui na vida de Pedro. A primeira coisa que eu coloquei aqui é que Pedro descansa no Senhor, do princípio ao fim. amém. Está descansando no Senhor. Ao dormir, quando o anjo aparece, depois do anjo ir embora, ele está permanentemente descansado no Senhor. Vemos alguém com um espírito que está na paz no Senhor, demonstrando aqui uma total confiança na fidelidade de Deus. Ele não estava preocupado com o que ia acontecer, não ficou preocupado com o que estava, quer dizer, com o que ia acontecer quando foi preso. Não mostrou nenhuma preocupação ou ansiedade. Dormiu em paz, porque estava demonstrando essa confiança na fidelidade de Deus. Apareceu o anjo, ele continuou com aquela paz. Todo aquele movimento que só ele estava a perceber, mesmo assim, ele continuou descansando no Senhor. Então, aprendo algo muito interessante aqui naquilo que acontece com alguém que tem uma fé pessoal genuína no Senhor. Primeiro, como está aqui, descansa no Senhor em todo momento. A segunda coisa que eu anotei aqui é que Pedro age com certeza, mesmo no meio da incerteza. Ele não tem dúvidas de que Deus está a agir. Vemos aqui que a palavra diz que, olha, Pedro, ele até percebeu que, opa, afinal de contas, estou a ser liberto. O que mostra que ele, se calhar, algumas coisas, houve confusão na sua mente. Será que é sonho? Será que é visão? Mas mesmo assim ele continuou, não mostrou, mais uma vez, nenhuma incerteza. Continuou com aquela fé, confiança de que é Deus que está a agir. E quando percebeu que era Deus que está a agir, continuou naturalmente, agindo naturalmente, tendo até que acalmar outros que ficaram mais preocupados. E por fim, quando essa paz que nós vemos na vida de Pedro, esse modo de agir, com certeza, sem dúvida, no meio da incerteza e no meio da confusão, mostra-nos que alguém que tem uma fé pessoal como a de Pedro é alguém que está familiarizado com as maravilhas de Deus. Deus está familiarizado, ele já sabe como que é Deus que está a agir, como é que Deus age. De modo que ele não fica atônito, não fica preocupado. O que está acontecendo? Os outros, quando viram Pedro, ficaram todos sem perceber o que estava acontecendo. Embora estivessem a orar para que aquilo acontecesse. Mas quando a resposta chegou, é como se diz, como que não acreditavam que a resposta, que Deus havia respondido. Mas Pedro mostrou que ele cria plenamente em Deus, porque ele, quando percebeu que havia sido liberto, que tinha sido de maneira miraculosa liberto da prisão, ele continuou com aquela naturalidade, mostrou que está habituado com as maravilhas de Deus. Conhece o Deus que ele serve e sabe como esse Deus que ele serve age. Por isso não ficou muito preocupado, não ficou atônito, não ficou sem perceber nada.
se calhar ele não ficou sem perceber nada, porque não ficou preocupado em perceber coisa alguma, porque ele sabe que, meu Deus, age como quiser, quando quiser e do modo que quiser. Então, é como se, para terminar aqui, é como se a sobrenaturalidade de Deus tornasse-se algo natural na vida dele. Já estava habituado. Amém? Amém mesmo. Amém. Muito obrigado. Muito interessante a colocação, boa mesmo. Não tem nada que preocupar, porque Deus está em controle, né? Maravilhoso. É como a criança desmamada dorme nos braços da sua mãe, né? Como a palavra de Isaías lá, né, apóstolo? Criança desmamada no seio da sua mãe. Ela dorme tranquila. Amém. Celina, alguma coisa nova para nós aí, minha filha? Todo mundo já falou tudo, né? Não tem nada. Mas muito interessante, né? Eu vejo assim nessa passagem sobre a fé eclesial. Quanto é importante, né? Deus ali deu ordem ao anjo para abrir a prisão, porque tinha uma igreja orando. Amém. Tamanha é a importância, né? Quando o Senhor fala que, em Salmo 91, que ele dará ordem aos teus anjos. Então, a gente vai ver, assim, o trabalhar dos anjos em várias passagens, né? Quando ele leva ali comida para Elias, né? Quando ele vai ali para Daniel, porque Daniel estava orando 3 vezes ao dia, né? Então, Deus ali fechou a boca dos leões para não comer Daniel, né? Quando Jesus morre ali no túmulo, né, tinha 2 anjos guardando, né, a entrada do túmulo. Então, os anjos realmente têm uma função muito poderosa, né? E se a gente, como cristão, entender isso, todos os dias a gente vai estar orando, Senhor, envia os teus anjos. E é literal, né, irmãos? É literal, é bíblico. Né? Cada um de nós, os anjos estão nos guardando, tamanha a nossa importância, tamanha o zelo que Deus tem por nós, né? Que ele, assim, os anjos foram criados, né, para trabalhar em nosso favor. Então, isso é muito, muito glorioso, muito, né, quanta segurança nós temos, né? E a palavra fala que os anjos do Senhor acampem ao redor daqueles que o temem e buscam. Então, se a gente busca o Senhor, se a gente teme ao Senhor, a gente tem essa certeza que os anjos estão acampados ao nosso redor, né? Isso é tão importante. Porque hoje existe também os anjos do mal, né? Quantos malefícios o anjo do mal está fazendo? Quantas tragédias, quantas coisas ruins. Então, tão bom quando nós temos essa segurança que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, né? E ali Pedro, somente Pedro viu, né? Ninguém nem viu os anjos entrar ali naquela prisão, né? Por ordem de Deus, ali os anjos foram. É muito glorioso, né? E ali abriu as prisões. E, na verdade, muitas pessoas hoje talvez estão numa prisão, né? Literal, assim, como uma prisão espiritual. Muita gente presa no vício, presa na prostituição, preso no pecado, né? E é só clamar a Deus que Deus vem para quebrar as cadeias. Amém. As cadeias que prendem as vidas. Então, e muito mais agora a igreja tem que clamar, né? Porque muitas pessoas estão presas, literalmente presas, né? É a mesma coisa, você vai ali convidar uma pessoa para ir na igreja, mas ela está dentro da cadeia, não tem como ela vir, né? Então, se a gente não orar para essas cadeias ser quebradas, a pessoa não vem, né? Então, as cadeias espirituais hoje, elas estão muito mais fortes, muito mais evidente na vida das pessoas. Né? Quantas pessoas, né? Então, quanto que nós estamos precisando de ter essa igreja primitiva, essa igreja que ora, essa igreja que ama orar, essa igreja que preocupa em orar. Infelizmente, né, hoje a igreja está assim, meio negligente nessa parte. A gente aqui em São José, a gente tem um culto de oração. Então, vem muito poucas pessoas, a gente fala, gente, é necessário que a gente esteja orando pela nossa família, orando pela igreja. Então, que a gente esteja, assim, pedindo para Deus mesmo, né, que Deus levante essas pessoas, levante os cristãos, né, como intercessores, como pessoas que
oram, pessoas que buscam o Senhor para que nós estejamos protegidos, para que o Senhor, todo momento da nossa vida, Ele dá ordem aos anjos para nos guardar e para nos livrar. Né? A nossa família da fé, a nossa família biológica, todos os dias, irmãos, nós temos que orar pela nossa família, porque o inimigo não está de brincadeira. Né? Às vezes nós, como cristãos, negligenciamos, às vezes a gente cansa, mas o inimigo não cansa. Né? Ele está trabalhando 24 horas. Né, que fala em João 10:10, né, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E realmente, nunca Satanás ele está fazendo esse versículo ao pé da letra, né, matando, destruindo, mas eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Então, se a gente buscar, com certeza a gente vai ter a proteção, né, de Deus e que nós venhamos estar realmente buscando ao Senhor para que também o avivamento venha para a nossa nação, né? Que nós veremos anjo abrindo porta de cadeia, veremos anjo, né, trazendo as pessoas literalmente, né? Se a igreja clamar e buscar esse avivamento, nós vamos ver, em nome de Jesus. Amém? Falando dessa busca e todo que precisa orar, eu gostaria de voltar ao pensamento ali do pastor Elder, quando ele falou assim da tranquilidade de Pedro, né? Que o sobrenatural de Deus se tornou natural para Pedro. O que poderia fazer com que a gente tivesse a mesma atitude de Pedro? Então, eu estou lembrando aqui que a gente tem que buscar intimidade com Deus, né? Quanto mais intimidade que estivermos com o Espírito Santo de Deus, mais tranquilos nós vamos poder ficar, né? Se não buscarmos essa intimidade, o sobrenatural não se torna natural para nós. Exatamente. Nós ficaremos atônitos com tudo que acontece, como ficou aquele grupo lá. Pastor João Citói, quer dizer alguma palavra daí? Traz câmaras. Sim, apóstola. Eu também notei alguns pontos. A maioria acabei apagando, porque os outros falaram antes de mim, já falaram, né? Mas o primeiro ponto é sobre a questão da igreja, né? A igreja que orou, a Bíblia diz que eles oraram intensamente, né? Então, isso mostra para mim que quando estamos... A igreja, né, quando está em sintonia com Deus, realmente ela recebe esse fortalecimento espiritual, né, para orar por tudo, mesmo pelas coisas que parecem impossíveis, né? Eles viram quando Pedro foi preso, né, ali com aqueles grilhões todos, e aquela escolta toda aquela guarnição, né, 16 soldados e tal. Então parecia realmente que seria impossível ele ser liberto, né? Já tinham visto o Tiago, né, que foi morto e tal. Então, provavelmente algum tipo de desespero pode ter tomado conta deles, mas como eles estavam sintonizados com Deus, né, eles foram fortalecidos na fé e oraram com toda intensidade, oraram sem cessar, e vimos o resultado do milagre, né? Então, quando estamos sintonizados com Deus, realmente Deus fortalece a nossa fé, fortalece o nosso ânimo, né? Nos coloca de joelhos, nos coloca, né, para orar com todo fervor, nos anima, nos ajuda. E o que não acontece quando nós estamos em sintonia com Ele. Geralmente desistimos muito rápido, né? Oramos 2, 3 dias, não, isso não é impossível, né? Vimos como está, estamos a ver a situação como está, né? Falando, por exemplo, de Moçambique, fala-se de ciclone atrás de ciclones, oramos, ciclone acontece, oramos, ciclone acontece, né? Mas quando estamos em sintonia com Deus, sabemos que tudo é possível, continuamos orando, né? Mesmo que as coisas pareçam impossíveis. O segundo ponto é sobre a guarnição, né? A prisão de Pedro. Quando o apóstolo estava a falar, mencionou a questão dos 16, né, soldados guarnecendo a Pedro, todo amarrado. Me lembrei da prisão dos homens perigosos, né? Aqueles homens são chamados cadastrados perigosos, ou perigosos cadastrados, não sei bem qual é o nome que se dá, né? Que são realmente acorrentados de uma forma terrível, que mostra mesmo que são pessoas perigosas para a sociedade, guarnecida, como pessoal também
perigosa para a sociedade. E estamos a ver Pedro também preso dessa forma, né? Como um cadastrado perigoso. E realmente é perigoso, né? Era perigoso na altura dele para a sociedade das trevas, né? Para a sociedade do mal, para os inimigos da igreja, para os inimigos de Deus. Realmente Pedro era visto como homem perigoso. E acredito que no mundo espiritual também, quando nós estamos em plena sintonia com Deus, no mundo espiritual, no mundo das trevas, também somos vistos como pessoas muito perigosas, né? O diabo faz de tudo para que não sejamos presos, para que sejamos parados, né? Para que a obra pare, para que nossas orações parem, para que nossa fé seja enfraquecida, faz de tudo para que nós possamos parar de seguir em frente, fazer a obra de Deus, libertar, né, as almas, como Pedro fazia, né, como ministro de Deus, pregava o evangelho e curava os enfermos, né, expulsava demônios. Então, para o mundo espiritual, realmente, ele era como um cadastrado perigoso, né? E isso se manifesta, às vezes, nessa prisão física, que eu posso dizer assim, né, que pode ser um espelho do que acontece no mundo espiritual quando nós estamos bem sintonizados com Deus, né? E a terceira coisa é sobre Pedro sendo preso como ministro, né? E também isso mostra que só porque somos ministros não significa que não recebemos ataques fortes do inimigo, né? E isso mostra a importância da igreja orar muito pelos seus ministros, né? Como aquela sintonia, né? Virem juntos naquela sintonia eclesial, né? Orar muito pelos seus ministros, né? Porque alguns ministros podem estar presos de alguma forma, alguma prisão espiritual, né? Para impedir que eles ministrem a salvação de Deus, né? Para as pessoas. Muitos ministros andam enfraquecidos na fé, no amor. Pode ser alguma forma de prisão, de um ataque espiritual, né? Para que eles não estejam livres de ministrar a noção que Deus lhe deu. E, por último, acho que a pastora falou, não me lembro o nome da pastora, né? Que falou da maneira como Deus respondeu, né, a oração, que eles estavam orando a Deus, e quando a resposta veio, acho que a senhora também mencionou, quando a resposta veio, ficaram incrédulos, entre aspas, né? Então, me lembrou o versículo que diz que os caminhos de Deus são mais altos, né, do que os nossos caminhos, não são como os nossos caminhos. E às vezes, quando nós oramos, já desenhamos na nossa cabeça como Deus vai responder, quando vai responder, né? etc, etc. O tempo que vai responder, achamos que esse nosso problema é grande demais, que Deus só pode responder se orar 1 ano, 2 anos, né? E o texto diz que quando Pedro foi preso, a intenção era julgar a ele depois da festa, né? Então, talvez quando eles oraram, tinham isso na mente. Vamos orar para que durante o julgamento, né, depois da festa, lá durante o julgamento, Deus possa intervir. Mas Deus já interveio muito antes disso, né? Talvez isso também possa ter criado esse espanto, como Deus respondeu tão rápido assim. Do jeito como ele saiu daqui preso, amanietado, escoltado, e a intenção era julgar depois da festa. Não é possível que seja ele. Então, às vezes Deus responde ou antes do que nós pensamos ou depois do que nós pensamos. Mas Deus é Deus de mistério, é Deus de surpresa, né? Sempre nos surpreende, mas no seu tempo e do jeito dele, né? E sempre de forma sobrenatural. Então, são mais ou menos esses pontos que eu consegui tirar do texto. Muito bem. Eu achei interessante o seu terceiro ponto aí, falando que muitas vezes os líderes podem estar presos em correntes espirituais e tudo. É aquilo que o Luiz Cláudio colocou. Eu achei muito interessante também a consciência de orar pelos líderes, orar pelos pastores, pelos ministros, pelos missionários, porque às vezes não está lá na prisão física, mas está numa prisão espiritual, num mundo assim de tormenta, né? Quem sabe no desânimo, querendo desanimar, querendo deixar tudo para lá, né?
ou às vezes até sendo levado por circunstâncias aí, aprisionados na sua própria família natural, família carnal, né? Às vezes não está nem podendo tocar direito o ministério por causa de alguns acontecimentos e tudo. Eu gostei desse ponto do Luiz Cláudio, viu, Luiz Cláudio? Achei interessantíssimo isso aí. A gente não pode desanimar disso, tem que orar mesmo, porque nós somos falhos, nós somos sujeitos a qualquer tipo de tentação, né? E é um risco, né, que corre os ministros de Deus de estar aí, se torna vulneráveis a todos os ataques do inimigo, né? E é muito importante, então, essa área da oração. Quem mais? Pastor William, quer dizer algo? William e Carol aí. Rapaz. Então, os irmãos já comentaram, né? Cada um falou um pouquinho, a gente pode extrair um pouco de cada um. Eu também achei muito interessante, foi a primeira coisa que me chamou a atenção no texto, foi essa questão da oração, da intercessão da igreja, o quanto é importante a igreja estar intercedendo pelos seus líderes, estar intercedendo pelas pessoas. Então, né, muitas das vezes a pessoa não está ativa na obra, mas se ela estiver orando, a gente aprendeu muito na igreja, né? Fazer missões não é só você ir, mas é você orar, né? Então, quando você ora, você está contribuindo para missões. Campo de batalha, então, isso mesmo. Pedro também ele era um missionário, né? Ele estava fazendo missões, ele estava levando o evangelho, ele estava pregando o evangelho. Enquanto ele pregava o evangelho, as demais pessoas oravam, intercediam pela vida dele. E ali Deus agiu, né? Deus foi e fez um milagre. E a gente pode ver também, conforme os irmãos também falaram, né? Pedro descansou, né, nos braços do Senhor, ele descansou, ele entregou tudo ao Senhor. Tanto que dormiu, né? E aí se cumpre aquele versículo da Bíblia, esse versículo que fala assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Então, ele entregou tudo ao Senhor. E o restante ali Deus fez. Às vezes, eu senti de falar algo, que às vezes tem alguém que está assistindo a live, que está passando por um momento difícil na vida. Mas quando nós, servos de Deus, nos disponibilizamos para fazer a obra, nós confiamos em Deus. E o mais, ele o fará. Então, o restante, Deus fará. A gente não precisa de fazer nada. A gente pode ver na live que o foi ele sair, né? Fala que as portas se abriram sozinhas. Então, as portas que estão fechadas na nossa vida vão se abrir sozinhas. Não há necessidade de nós fazermos com a força do nosso braço, igual a Beth falou. Muitas das vezes Deus faz aquilo que nós não conseguimos. E aquilo que é possível nós fazer, a gente vai fazer. Mas Deus vai fazer o impossível na nossa vida, sem a gente precisar de nos esforçarmos. É lógico que nós fazemos a nossa parte, mas o sobrenatural vem de Deus. Então, as portas se abrem sem a gente precisar de fazer o nosso esforço, sem precisar que a gente se preocupe com aquela situação. Né? A gente temos que descansar, como Pedro descansou. Amém. Zezé, você leu o texto, você não teve oportunidade de participar, quer participar com alguma palavra? Então, algo que não foi falado, assim, que eu guardei muito aqui, é que o Pedro, quando o Pedro estava dormindo, descansando, isso me trouxe a memória que independente da circunstância que nós passamos, Pedro não estava preocupado se ele ia ser morto ou se ele ia continuar vivo. Ele estava preocupado em estar com Jesus, né? Estar firme com Jesus, que se ele fosse morto ali, fosse ou a espada, ou crucificado, não sei da forma que seria, ele estaria com Jesus. Então, essa é uma consciência que nós temos que ter. Independente das circunstâncias que nós estamos passando, tipo de perseguição, o importante é nós não abandonarmos a nossa fé, não
voltarmos atrás daquilo que nós estamos pregando, daquilo que nós estamos na nossa confissão a Jesus, né? E continuar firme, porque Pedro, ele estava dormindo, ele descansou mesmo, porque ele sabia quem estava com ele, e que independente da situação, se ele continuaria vivo, ou se morresse, ele estaria com Jesus. Conversar com vocês, para mim tem uma lição preciosíssima para mim, essa tranquilidade de Pedro. É muito forte. Por muito, muito menos eu deixo de dormir, eu estou acordado à noite e fico pensando que estou até certo de ficar acordado, mas confesso que é a minha coisa de querer ver o negócio funcionar e às vezes a coisa não está funcionando e tal, entendeu? E a gente pega e fica naquela um pouco de preocupação. Isso aí eu tenho que confessar. Aliás, a gente tem que confessar tudo que as nossas fraquezas, né? Mas essa é uma delas. Eu sou o líder, eu sei que eu sou líder, eu busco tomar as direções e tudo, e pergunto a Deus o que é para fazer, faço. Quando a resposta àquilo que eu liderei vem de maneira contrária, às vezes eu não durmo igual o Pedro, não. Eu fico acordado. Aí por isso que o anjo não aparece, né? O que você acha disso, apóstolo Enoque? Aí o anjo não vem, né? A questão de orar é orar até obter paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Às vezes as pessoas ficam vacilantes em alguma decisão ou alguma espera de acontecer, de Deus fazer, ela deve orar até obter paz. Aí vem um refrigério sobre ela, ela recebe paz. Aí Jesus está naquela ação, porque essa paz, ela cristaliza, né? Sedimenta a confiança em Deus. Então, ele é o príncipe da paz. Ele nos Amém. deu uma paz que ninguém vai poder tirar, né? Que o mundo não pode. Então, a receita que eu aprendi que foi... seja a paz de Cristo o árbitro, né? O juiz que comanda tudo. Até obter paz. E ensino também que as pessoas devem orar até obter paz para tomar decisão. A decisão que vem a paz, que gera paz, é essa que é a resposta de Deus para a pessoa. Glória a Deus. Amém. Isso aí eu tenho muito comigo. Eu não tomo uma decisão sem consultar primeiro. Se Deus não falar que é para fazer, aí eu não faço. Já. E às vezes desagrada gregos e troianos, mas não faço, porque ele não falou para fazer, né? Eu lembro uma vez em Singapura, até um brasileiro mesmo que estava lá falou assim: o senhor é danado, né? Eu só faço o que Deus manda, querendo me imitar. Falei, é assim mesmo, só faço o que Deus manda. Amém. Né, Ana Bárbara? O que você achou? O negócio é sério, né? Achei maravilhoso. Eu estava pensando aqui na igreja que estava orando, né? As pessoas lá estavam orando. E achei interessante que eles não acreditaram que era o Pedro que estava lá na porta, né? Não eles acreditou, não. Era um anjo. E eu estava lembrando, né? Que às vezes, quantas reuniões de oração eu participei, né? E eu me lembro que a minha mãe contou de um caso lá em Jaú, na igreja presbiteriana de lá, que estavam todos orando para que chovesse. E só um dos membros levava o guarda-chuva. E criticaram ele, né? Por que o senhor traz guarda-chuva? Está na maior seca aqui, não chove. Ele falou, mas, afinal de contas, o que nós estamos orando? Para chover. E choveu mesmo, e os outros todos tomaram chuva, e ele estava de guarda-chuva. Né? Então, às vezes, as reuniões de oração
estão orando, mas não estão crendo, não estão orando com fé para um determinado caso, né? Foi aqui que eles acharam que era o anjo. E eu fico tão contente com esse texto, de ver que o Espírito Santo agiu tanto ali, né? O Espírito Santo falou o tempo todo ali com o Pedro. É muito forte. Muito, muito. E nós deveríamos também ter essa confiança total, né? Como o Pedro teve, essa tranquilidade de saber que o Espírito Santo está agindo a nosso favor. E, às vezes, a gente fica mesmo, até eu fico muitas vezes, perco o sono, né, por causa de algum problema. E quando eu deveria descansar no Senhor mesmo e esperar por Ele, né? Mas esse texto é profundo para nós meditarmos que nós temos um Deus que cuida de nós, que o Espírito Santo está agindo, né? Amém. E os anjos dele estão sempre ao nosso redor. Amém mesmo. Beth, faz uma oração para nós, pedindo especialmente para Deus nos ajudar a ter mais intimidade com Ele e confiar mais nele, para Ele nos dar o sono na hora do sono. Vamos orar agradecendo a Deus essa reunião. Senhor, nós queremos te agradecer por esses momentos que passamos juntos, quantas lições nós aprendemos, e, Senhor, ajuda-nos para que nós possamos realmente ter essa fé pessoal que nos faz descansar em Ti. Amém. Que a gente nunca mais perca noites de sono e nem fique irritado quando as coisas demorarem, mas que a gente possa realmente crer que Deus é especial na nossa vida, que Deus cuida de nós, que nunca falte em nós o equilíbrio de Cristo, que as nossas vidas possam abençoar outras vidas. Sonda os nossos corações e vê se há algo em nós que desagrada, Senhor. E leva-nos para o centro da Tua vontade. Amém. Obrigado por esses momentos tão especiais, de tanta aprendizagem e que nos levam a ter uma fé diferente, uma fé pessoal bem especial, e que a gente possa ajudar a nossa comunidade para que a fé eclesial também possa ser sintonizada com a fé divina. Obrigada por tudo até aqui. Ajuda-nos, ó Deus, agora, nessa nova semana que vamos iniciar. Sim, em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo estejam com vocês, irmãos e irmãs, hoje e sempre. Amém e amém. Amém.